Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 8 de novembro de 2011. Vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 29ª reunião da 6ª sessão ordinária. Reunião essa que foi solicitada pelo vereador, até então vereador Sérgio Xavier, a sessão de tempo de 180 minutos, para que fosse feita uma audiência pública junto às demandas do movimento Eu Luto. Eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa dos nossos trabalhos o prefeito municipal, o senhor Sérgio Xavier. Gostaria também de convidar uma das líderes do movimento Eu Luto, a senhora Carla Pontes. Antes de iniciarmos aqui os nossos trabalhos, hoje pela tarde já tomou posse, já fez o juramento aqui junto à sala da presidência, e queria convidar para fazer o uso aqui do seu assento o suplente e agora vereador, o senhor Márcio Damasio. Pedir o vereador Pierre que faça as honras. Vai dar a volta cumprimentar. A presidência deseja boas-vindas para o vereador Márcio Damasio, que você tenha um mandato aí com muitos resultados, né, para a nossa área rural. Hoje temos o representante aqui da área rural, o vereador Manuel Martins. Hoje mais um representante, com certeza pode contar aqui com a presidência e com todos os vereadores nesse início de trabalho. Tenho certeza que vai ter algumas dúvidas, mas pode ter certeza que a Câmara Municipal hoje, depois de um período presidido pelo vereador Sérgio Xavier, nos deixou com uma estrutura muito boa para a gente poder dar de resultado para a população, né, que nos elegeu e que nos confiou o voto para ser o seu representante na Câmara Municipal. Então, seja bem-vindo, fique à vontade e pode contar com a presidência em qualquer dúvida. Se o senhor quiser usar a tribuna para fazer, fique à vontade. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, eu quero hoje
rapidamente. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por este momento. A gente está vindo aqui pela primeira vez a esta casa e dizer que, daqui por diante, quero colocar o meu mandato, durante o tempo que aqui passar, à disposição para contribuir, junto com os demais colegas vereadores, para que a gente possa somar e fazer um bom trabalho para toda a nossa cidade, Nova Friburgo. Quero agradecer os meus familiares e amigos presentes que vieram nos prestigiar aqui nesta noite e que Deus ilumine os nossos caminhos para que nós possamos andar de cabeça erguida e mostrar com carinho para o que fomos eleitos, que possamos contribuir para o bem-estar do nosso município, de toda a nossa gente. Muito obrigado. Eu vou solicitar aqui que o secretário Fernando Seixas entregue ao vereador Márcio Damasio o regimento interno da Câmara Municipal e a lei orgânica do município de Nova Friburgo. Questão de ordem, presidente. Eu queria que Vossa Excelência e os nobres colegas vereadores me autorizassem de eu desejar boas-vindas ao nobre vereador Márcio Damasio, lá do terceiro distrito, dizer à população de Friburgo que o quanto é importante ter representante da área rural aqui ter assento aqui nessa casa. Qual é o conhecimento de toda a população de Friburgo? Que nós somos o maior potencial de produtores de hortigranjeiro do Estado. Somos os maiores produtores de couve-flor. E vai por aí afora. E mais importante, senhor presidente, é que o terceiro distrito é muito importante na vida política da cidade. Hoje nós temos lá 3 representantes, vereadores que têm assento nessa casa, e também, com muita honra, eu falo aqui, o nosso deputado estadual, Rogério Cabral, que teve seu 4º mandato, hoje está no seu 2º mandato como deputado estadual, no qual, Márcio, eu fico feliz de participar e compartilhar com Vossa Excelência que nós também somos do PSB. Então, hoje o PSB tem nessa casa 2 votos. Além do potencial que a gente representa a área rural, fico feliz aqui de ver tantos amigos seus e amigos meus também lá do terceiro distrito e mais a plateia que está aí toda no... Senhor presidente, questão de ordem muito rápida. Senhor presidente, na nossa posse como parlamentares nessa casa, nossa família se fez presente, os eleitores que expressaram democraticamente seus votos nas urnas para conosco, muitos puderam estar presentes. E eu acho justo hoje estar presente aqui a família do vereador que toma posse, o senhor Márcio Damasio, está presente também alguns dos representantes lá do terceiro distrito, da zona rural, da região de Salinas, São Lourenço, Santa Cruz, né? E seria importante que nós pudéssemos fazer uma referência a eles e até mesmo conhecê-los, que nós pudéssemos conhecê-los, que estão no plenário, junto com a população ali. Mas seria interessante que nós pudéssemos conhecê-los, até sugeriria que eles pudessem se colocar de pé e nós desejarmos a eles que um filho daquela terra seja abençoado por Deus. Acho que está ali o pai, os familiares dele no plenário. O senhor presidente, eu gostaria que ele se colocasse de pé para nós conhecermos a família. Está ali, uma grande representação. Seria indelicado da nossa parte não reconhecermos o trabalho que já é feito naquela região e principalmente reconhecer o trabalho que eles fazem lá, principalmente como cristãos, membros da Assembleia de Deus ali na região de Salinas, trabalhando muitos anos ali por aquelas vidas ali. A presença do Márcio Damasio aqui hoje é o resultado de um trabalho que é feito há muitos anos ali naquela região. Então nós agradecemos a Deus pela presença do Márcio aqui e desejamos que Deus abençoe a sua família como um todo e toda a população que será alvo do trabalho que será realizado com brilhantismo pelo senhor Márcio Damasio aqui nessa casa. Márcio, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família que está aqui presente. A presidência registra a presença da família do vereador Márcio Damasio, registra a presença também da população de Nova Friburgo, hoje fazendo presente aqui, em vários segmentos da sociedade, através da solicitação do movimento Eu Luto,
e vou abrir aqui a palavra para a representante, uma das líderes do movimento Eu Luto, a Carla Pontes, para fazer as suas considerações. Bom, obrigada, boa noite a todos. Nós estamos aqui, né, nós estivemos aqui no dia 18, nós fizemos um movimento solicitando algumas ações do Executivo, mas pedimos aos vereadores dessa casa que fossem porta-voz, né, de toda a população que aqui esteve, e mesmo os que não estiveram por algum motivo, se manifestaram no Facebook, uma rede social que hoje é mais do que legítima. E nós estamos aqui hoje, essa audiência pública foi uma das reivindicações feitas nessa casa no dia 18. E hoje ela está acontecendo. Não com o prefeito que nós tínhamos na época, né, até ontem de manhã, hoje com o nosso prefeito, antes presidente dessa casa. E, por isso, eu gostaria de dizer a todos que, realmente, muitas coisas mudaram, né? Mas não tira a responsabilidade do nosso prefeito atual dar a resposta à nossa população. Porque, pelo que eu acompanho, né, dizem que eu sou uma das poucas que assistem às sessões da Câmara, e, pelo que eu acompanho, essas reivindicações aqui, feitas pelo movimento, são reivindicações dessa Câmara há muito tempo. Inclusive, alguns vereadores enviaram documentos, vocês me desculpem, mas eu não conheço o nome dos protocolos, mas eu sei que alguns vereadores enviaram documentos ao Executivo solicitando respostas antes do nosso movimento. Então, nós estamos aqui, caro prefeito, querendo respostas, não só respostas, nós queremos soluções. É claro que nós sabemos que há 24 horas, digamos assim, o senhor assumiu. Mas, como eu estava falando, mesmo assim o senhor não desconhece essa causa, muito pelo contrário, né? Essa casa está muito ciente de tudo que essa população reivindica. E nós, nessa audiência, nós vamos dar voz a alguns representantes de algumas comunidades, o que não poderia deixar de acontecer. Nós temos autoridades convidadas, mas a população precisa falar. Eu acho que mostrou aqui, foi bem claro no dia 18, a necessidade da fala de todos. E nós temos aqui 5 pessoas representando alguns bairros, e a gente já pode convidar... Fica à vontade, pode fazer o convite, a gente vai abrir a tribuna, e como pré-determinado, a gente tem para cada representante até 10 minutos. Exatamente. Então, até para orientar, né, a pessoa que for falar, quando estiver faltando uns 3 minutos, eu anuncio 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, né, até para ele controlar a sua fala. Fica à vontade. Joia. Eu vou chamar aqui a senhora Nana, do Lazareto. Por favor, senhora Nana. Eu queria dar uma boa noite a todos que participam do movimento Eu Luto, agradecer a essa casa de abrir a porta para esse movimento e pedir que agora, Serginho, vou continuar te chamando de Serginho sempre, agora você tem o poder de nos escutar e fazer o que for de responsabilidade do governo municipal. Tá? Primeiro, eu quero agradecer a Deus por eu não ser mais um número em Nova Friburgo, tá? Um número assim que ninguém tem como repor, que é a vida. Porque essa lacuna na vida de quem perdeu um ente querido, um amigo, ninguém consegue colocar no lugar. E agradecer a Deus por ter saído de casa, a barreira não ter derrubado a minha casa e ter o poder de estar aqui para lutar pela minha comunidade. Tá? São os meus agradecimentos a Deus. Eu moro no bairro Lazareto, já estou me tornando uma pessoa repetitiva dentro de Nova Friburgo. Um bairro
onde tinham 150 casas, famílias, tá? Onde o governo do Estado nos deu um documento de posse e esse mesmo governo do Estado agora vem falar que nós somos ilegais. Pagamos taxas e hoje querem pegar o bairro Lazaredo, as verbas que foram liberadas em 2009, 2007, ainda no governo da doutora Saudade, riscaram o Lazareto do mapa e onde eles vão colocar a verba, só Deus sabe. Desde o dia 11 de janeiro, nós vivemos o descaso e talvez o preconceito de morarmos na zona norte de Nova Friburgo, pois nada foi feito para ajudar a comunidade do Lazareto e os moradores da Avenida dos Ferroviários. Então, Serginho, uma audiência pública que eu estive aqui, eu tive a possibilidade de estar com o pessoal das Águas de Nova Friburgo, o representante do governo do Estado e nenhum representante da prefeitura, porque o descaso já vinha de tempos. E eu tenho uma pergunta a te fazer que, se ao final você puder responder, eu vou agradecer. Me disseram que a responsabilidade de limpeza dos bueiros da nossa cidade é da prefeitura. E eu espero, Serginho, que você consiga resolver isso. Porque hoje o povo friburguense não tem mais medo de barreira. Eu não quero precisar comprar um barco para ter que sair da minha casa, uma casa alugada, tá? Porque a minha casa eu perdi, para poder socorrer os meus filhos. Então, a gente tem urgência da limpeza dos bueiros da nossa cidade. Isso não é só no meu bairro, não. Toda a cidade de Nova Friburgo hoje corre o risco de enchente. Toda a Nova Friburgo. Porque não tem um bairro que foi feita uma limpeza dos bueiros. Desobstrução para que as águas fluviais corram na nossa cidade. Então, esse é o meu primeiro pedido a você, Serginho, como prefeito da nossa cidade. A questão das encostas. Nós não sabemos, nesse exato momento, Serginho, do que a gente vai correr. Se é da água que está subindo dos bueiros, ou se é dos barrancos, porque, assim, não foi retirado os entulhos que caíram. Então, automaticamente, vindo a chuva, o que está acontecendo? O lixo que está acumulado nos altos, eles estão cedendo, eles estão descendo. Então, a nossa cidade hoje não existe um local que não seja área de risco. Então, é uma preocupação que eu tenho muito grande. Da retirada desses entulhos, como vai ser feito? Queria também te pedir, prefeito Sérgio Xavier, que já que as empresas vieram a Nova Friburgo, disseram que fizeram um serviço e não cumpriram com esse serviço, que o senhor agora, com o poder de prefeito, que as convidasse a retornar. Porque qualquer pessoa, quando presta um serviço que ela faz mal feito, ela tem que retornar e fazer o serviço novamente. Por que essas empreiteiras que vieram a Friburgo enganar o povo, um povo sofrido... 5 minutos. Né? Não tem esse direito de convocar as empreiteiras para trabalhar novamente. Aluguel social... Nós temos um caos no aluguel social e eu gostaria que o senhor chamasse o Rodrigo Neves, mas agora de forma diferente. Vamos pedir às empresas de Nova Friburgo para levar o povo até lá e fazer o cadastro lá dentro da Secretaria de Assistência Social, que pelo menos assim a prefeitura não vai ter responsabilidade de nada e eles vão ser obrigados a pagar. Não vão poder negar que não receberam documentos. Nós temos uma questão na fábrica Ipu, que a gente ainda tem mobiliário e tem pessoas que estão dormindo no chão e não conseguem receber o seu mobiliário. Tá? Eu acho isso uma vergonha, porque você vê um pai de família todo dia pegando seu colchão e botando seu filho para dormir no chão com aquele monte de mobiliário lá dentro da Ipu. Então, a gente tem que ver uma solução para isso. Com relação às casas populares, também já foi divulgado que os terrenos que estavam sendo licitados, comprados, não sei qual a forma correta de me colocar, que isso não existe. E vou fazer um pedido.
Dentro de Nova Friburgo, nós temos diversos terrenos onde a prefeitura utilizava para colocar entulho, resto de carros, que as pessoas não sejam retiradas de dentro das suas comunidades. Porque as pessoas têm um vínculo de amizade. Muitas pessoas já perderam toda a sua família e hoje eles só contam com aqueles amigos para te apoiar. Queria agradecer à Polícia Militar que está presente aqui pela segurança do direito de voz do movimento Eu Luto. Agradecer a todos por me ouvir novamente, né? E eu tenho uma coisa a falar. Onde tem uma ou mais pessoas falando no nome de Deus, ali Ele está presente. Onde tiver uma ou mais pessoas querendo que Friburgo reviva, eu estarei lutando. Por isso que eu estou aqui hoje, fazendo parte do movimento Eu Luto. Obrigada, Lana. Eu gostaria de chamar a dona Maria Helena, do Três Irmãos. Pediu o vereador Edson Flávio para fazer as honras, conduzir a dona Maria Helena até a tribuna. Boa noite, Serginho. Boa noite para vocês. Eu quero falar, boa noite para vocês também. Eu quero falar que sobre o Três Irmãos, até a data de hoje, ninguém se movimentou para fazer nada, as encostas estão lá, as pedras estão lá para descer a qualquer momento. Tem moradores que ficam assim, Helena, você é presidenta do Três Irmãos, como é que você não faz nada até hoje? Eu falei, mas meu nome ainda não está no livro. Quando ele tiver, eu vou tomar passo a passo, entendeu? Só que nós estamos lá com tudo para demolir e não pode ser demolida aquelas casas. O povo vai para onde? Casas boas, não é barraco não, gente. São casas boas, boa mesmo, não estou falando mentira não. Serginho, faz o favor de ir lá ver, que o nosso prefeito não foi lá ver, ele passou de helicóptero para ver, mas não foi. Verdade ou mentira? Eu acho que a pessoa tem que ir lá para ver o sofrimento das pessoas que estão passando lá naquele bairro Três Irmãos. Todos nós pagamos imposto, principalmente nós estamos fixos nos nossos impostos, entendeu? É barata, é rato, mas está uma desordem. Muitos mosquitos que estão lá naquele bairro, porque as lajes das pessoas foi feito, então ela cedeu, mas eles não têm culpa. Só que está para demolir as casas. Só que eu peço, por favor, não demole as casas das pessoas, que eles precisam daquelas casas. Eu sei quanto que eu suei minha camisa. Ajudei meu marido a fazer minha casa. Não é boa não, mas é uma casa para se morar, o resto da minha vida. E meus filhos também, que todos eles pagam o imposto deles. Entendeu? Eu acho que nós somos dignos de morar onde nós estamos morando. Ninguém ameaçou ninguém de comprar lote e ameaçou lote de ninguém. Aquilo lá nós compramos, foi passado pela prefeitura. Passou pela prefeitura. Aonde nós moramos foi passado pela prefeitura. Tem calçamento, tem água, tem telefone. Entendeu? Tem a rede de esgoto, só que os bueiros estão tudo entupido, estão as vergonhas aquilo lá, Serginho. Mas vergonha, você vai lá, o Isaac vai e vê. Não estou falando mentira, Isaac viu. A pedra que caiu de lá está no meio da rua, até hoje ninguém fez nada para tirar a pedra. E nós precisamos que tire, que os moradores estão falando, que as pedras estão lá, que ninguém faz nada até a data de hoje. Só que eu peço, por favor, gente, vamos tirar aquela pedra de lá, porque está em risco as casas de todo mundo, inclusive a minha. Inclusive a minha, só que eu não dei entrada nem aluguel social e nem vou dar. Porque eu acho um absurdo isso aí, entendeu? Porque a gente tem que morar ali. Eu vou fazer o quê? Nós não somos ricos para morar em cidade. Cidade também acontece isso.
A mesma coisa que aconteceu lá, acontece aqui na cidade. A minha sobrinha, ela trabalha ali perto de onde caiu aquele prédio. Ela está morrendo de medo do outro prédio dela, que ela trabalha ali. Por cima onde é aquelas motos. Ela morre de medo. Ela falou, tia, eu estou com medo danado, tia. Quando está chovendo, me dá vontade de sair fora dali. Eu esqueci foi o nome do prédio onde que ela trabalha. Mas, gente, tem que se fazer alguma coisa para o Nova Friburgo. Eu moro aqui, eu adoro Nova Friburgo, eu gosto de Nova Friburgo. Eu vim para aqui criança. Eu tinha 7 anos quando meu pai morreu. Minha mãe quis vir para aqui. Então, nós viemos para um lugar bom. Eu gosto de Nova Friburgo. E eu espero de sair dali só morta, porque eu gosto muito daqui, de morar aqui. Nós trabalhamos aqui, nós temos que morar em Nova Friburgo. Onde nós vamos morar? E todo lugar está perigoso. Todo lugar fala assim, que é das encostas. Todo lugar tem encostas. Todo lugar é perigoso com esses bueiros entupidos. A rua aí, ó, a cidade, como que encheu de água? Lama outra vez. É mentira ou verdade? É verdade, não é, Sérgio? Só que quem é prefeito tem que se mover, gente. Derneval até hoje. Eu não estou criticando ele, não, mas só que ele tinha que ir lá nos bairros ver a verdade nossa. Os outros foram lá a pé. Vamos lá também ver. Vai na minha casa, eu levo. Eu moro lote 25B, quadra N. Se quiser na minha casa, eu levo qualquer um lá para ver como que a gente está morando ali em área de risco. A nossa área é a pior de risco que tem, dentro de Conselheiro Paulino. 5 minutos. A nossa área. Serginho, você vai fazer alguma coisa por nós? Eu creio que vai, né? Agora o barco vai para frente, não vai? Que até agora não estava indo, não. Estava parado, estava voltando. Acho que ele pensava que não tinha ninguém morando lá, mas tem gente morando sim. Tem gente morando lá, naquele bairro. E nós somos fiel nos nossos impostos, nas nossas coisas lá, nós somos fiel a pagar. Ó, veio uma carta do bombeiro. Para que nós vamos pagar bombeiro, gente? Eles já ganham, nós ganhamos pouquinho, nós ganhamos salário mínimo. Tem jeito de pagar? Eu acho que não, né? Ah, Serginho, dá um jeito para a gente, seus vereadores, vamos lá, ver o nosso bairro, como que nós estamos passando. Aquele ali eu estou cansado de falar com o Daniel. Daniel, gosto demais. Daniel. Então, gente, vamos ver o que nós vamos fazer, que a gente comprou, suou. Olha, eu ajudei pedreiro, segurando tábua, carregando balde de massa, carregando tijolos. Eu pedi minhas contas na Filó, a mulher me mandou embora, entendeu? Para eu poder fazer minha casa, que a casa que eu morava era aluguel e não era uma casinha boa, não. Subia 88 degraus a casa que eu morava. Então, gente, agora custei construir sozinho, para ver minha casa assim. Que eu tenho medo da minha casa ser demolida também. Eu tenho medo da minha casa ser demolida. Entendeu? E nós luta ali para não ser. Eu luto para não ser. A minha casa, tanto da minha casa como dos meus vizinhos. Eu estou pedindo, por favor, gente, não demole a casa deles, não. Eles precisam muito daquelas casas. Eles suaram a camisa para ter a casa deles. Aconteceu aquilo ali, mas nunca a gente tinha visto aquilo ali que aconteceu. Aquilo ali foi uma tragédia que aconteceu agora. A gente tinha, assim, ficava assim com medo. Que eu sempre tive medo de chuva, de vento e de relâmpago. Morro de medo. Mas só que a gente vai fazer o quê? É lá que nós temos que morar, não tem aluguel, não tem casa. Quando acha a casa para alugar, é R$1.800. Como que vai pagar esse dinheiro? Não tem como, tem? Eu creio que não. Quem ganha salário mínimo não dá para pagar aluguel. 2 minutos. Então, eu só quero agradecer vocês, uma boa noite a vocês, agradeço vocês todos por me estar aqui, e a Deus também, e a polícia. Boa noite a vocês. Obrigada, dona Helena. Eu gostaria de falar só um minutinho. O discurso da dona Helena, né, muitas pessoas riram pela sua simplicidade em expor tal tragédia, mas eu me emocionei quando ela falou que eu gosto de Friburgo. Eu sou de Friburgo.
eu acho que as pessoas que são daqui e que nasceram aqui, como eu nasci, e que moram aqui há tantas décadas, sabem o significado, né, na sua plenitude, desse Eu Amo Nova Friburgo. E é por isso que nós estamos aqui. Eu gostaria de chamar o senhor Edson Santos, representante do Prado. E o vereador Edson Flávio também fazer as honras, conduzir o senhor Edson até a tribuna. Senhor presidente, eu queria registrar a presença do Edil Nunes aqui nesta casa. Pois não, a presidência registra a presença do senhor Edil Nunes, hoje aqui na assistência da Câmara Municipal. Fica à vontade, Edson. Primeiramente, boa noite a todos que compareceram hoje aqui. Estou sentindo que hoje está todo mundo calmo, não é isso? E parabéns para o nosso prefeito, que eu já conheço ele há um bom tempo, e eu acho que agora não é momento de cobrar, porque a gente tem que ver o início do trabalho dele. Pelo que eu conheço, eu sei que alguma coisa vai mudar, não totalmente, né? Porque é impossível ele fazer milagre. Mas, pelo conhecimento que eu tenho, pelo trabalho do nosso amigo Serginho, que eu conheço ele como Serginho, ele vai fazer alguma coisa. A responsabilidade que ele apanhou é muito grande, né? Independente do que o governo anterior fez. Agora, vamos entrar, senhor prefeito, eu não vou cobrar, eu só vou lembrar. Nós temos um projeto da Associação do Prado que já está atuante, que é no Santo André Clube, né? Eu, como presidente da Associação do Prado, a gente está com um projeto lá, independente do apoio do governo. Agora eu acho que nós vamos ter algum apoio lá. Nós já temos capoeira, karatê, já temos várias atrações que a associação está levando diretamente para o Santo André Clube. Nós vamos pedir aqui ao nosso prefeito, eu tenho uma manifestação já programada, antes de tudo que aconteceu, né, para o dia 15, em frente à UPA, em Conselheiro Paulino. Já está na internet, já está sendo divulgado, e independente do prefeito, entrou agora, eu não vou cancelar a manifestação vai haver sim, porque eu dou a palavra e eu vou cumprir. Agora, ele já está ciente do que é que nós vamos pedir para ele. A construção da ponte do Prado, que caiu já faz 12 meses praticamente, vai fazer um ano. Promessa foi dívida, a promessa foi dada, mas não foi cumprida. No dia 20 de agosto, eu fui recebido no gabinete do prefeito, do anterior, e eu fui acuado, fui agredido com palavras. Ele só não me bateu porque eu não sei o que aconteceu. Isso eu estou colocando agora à tona para vocês saberem. Eu fui lá cobrar ele a construção da ponte, a dragagem do rio, porque qualquer momento, sábado, naquela chuva que teve aqui, eu estive lá, filmei, com 20 minutos de chuva, molhou meus pés. Eu moro de frente à beira do rio, eu perdi tudo. Mesmo assim, o governo não me ajudou em nada. Nada, nem aluguel social, nem auxílio novo lar, que isso aí tudo é conversa fiada. Quem recebeu, recebeu, e agora em janeiro vai acabar, e tchau e benção. Então, olha só, o que eu vou pedir para o novo prefeito, para o nosso prefeito, que eu tenho certeza que ele vai olhar com carinho, porque eu já observei ele, quando ele era vereador aqui, presidente da Câmara, ele teve, não faz 20 dias ou um mês, ele teve em Conselheiro Paulino, sim, que eu vi, ele passando lá e olhando tudo aquilo que ele passou. Ele não me deixa mentir. Ele estava no carro dele, passando lá e olhando a situação. Só que ele não tinha o poder na mão para fazer. Agora ele tem. Então o conselheiro sempre foi esquecido pelo governo. Não só esse agora não, estou falando de todos eles. Vamos ver agora se ele tem um olhar com mais carinho para conselheiro Paulinho. Conselheiro está esquecido, gente. Muita gente aqui não conhece conselheiro. Conselheiro não é lugar de bandido, não. Tem seres humanos, tem trabalhadores, tá? Então eles têm que olhar. Obrigado. Eu mesmo sou um microempreendedor lá. Eu tenho um restaurantezinho pequenininho que fui até ameaçado de mandar a vigilância sanitária lá porque eu fui cobrar o direito da população lá. Mas eu tenho meus direitos, eu tenho meu alvará, eu tenho tudo certinho.
Então eu fui ameaçado por causa dessa ponte. E por causa dessa ponte eu vou até o final, eu vou até o presidente, mas eu vou lá brigar por ela, ela vai ter que ser colocada ali, porque ela estava ali. Não foi ninguém que tirou, foi a natureza que tirou. Então o governo tem por obrigação de recolocá-la no lugar, porque ali passa mais de 2.000 pessoas por dia. Eles têm que andar ali para ver o percurso que eles fazem para poder chegar no outro lado do Big Bro ali. E ninguém reconhece isso. Aí fica jogando que é para Frio Tour, que fica jogando que é Rota 116. Isso aí não é problema da população, o problema é do governo. A população quer a ponte, quer um sinal de frente à UPA, porque você quer atravessar, você não tem condições, os carros passam em velocidade ali. Eu vou fazer a manifestação, o prefeito já está ciente disso. E nós vamos pedir, é isso que eu estou pedindo para ele, um sinal de frente à UPA. Eu tive uma reunião com o coronel, porque Friburgo está parecendo uma fazenda, só tem coronel. Então, o que acontece? Eu tive uma reunião com o coronel, e ele falou para mim na minha cara, e eu sou o seguinte, eu não tenho rabo preso com político, eu não devo a político. Eu fui cobrar o secretário, eu conheço ele como superintendente da Altran, não conheço ele como coronel, eu não sou polícia. Então, cobrei a ele falou que estava devendo a conselheiro, que estava esperando uma emenda que ele mandou para o prefeito, que vai comprar uns sinais novos que vem não sei de onde, para pegar os velhos e mandar para conselheiro. Por que eles não mandam o novo para lá que vai comprar? O que é que tem? Conselheiro é o que dá mais o rendimento, é o que sustenta aqui o centro da cidade. Então ele falou para mim que ia ver aquele sinal do Prado ali, que 4 horas da tarde ninguém consegue passar. Aquele sinal, quando atropelar alguém ali, não tem, a UPA não tem médico. Só tem aquele monte de sala vazia lá, você vai lá, passa 3 horas para ser atendido e só tem clínico. Agora eu espero, com o novo secretário de saúde, que eu espero que ele venha, que é um cara, eu não vou citar o nome, mas se ele vir, ele é um cara competente, tenho certeza que ele vai dar uma olhada naquela UPA com carinho. Então eu não estou puxando o saco de ninguém, nem estou falando o nome de ninguém. Eu espero melhoria para a comunidade. E isso que é que o prefeito tem que fazer e ouvir. É a primeira vez na minha vida que eu vejo o prefeito estar sentado de frente, ouvindo a população falar. Porque eu marquei várias audiências lá na prefeitura, sempre fui atendido com guarda municipal, nunca fui atendido pelo prefeito. E quando eu fui atendido, eu fui acuado dentro, me ameaçando, mandar a vigilância sanitária, falando que podia me processar, que não pagava advogado. Eu também não pago advogado, porque eu tenho a defensoria pública, eu tenho o Ministério Público para poder lutar pela população que não pode pagar advogado. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu sou presidente da associação, vou continuar brigando pela comunidade do Prado, não só do Prado, como conselheiro em peso. É isso que eu agradeço a vocês pela atenção e desculpa. E parabéns, senhor prefeito. Obrigada, Edson. Eu vou, só por um minuto, eu vou lembrar a todos, aqui aos vereadores, né, e aos outros, a todos aqui presentes, que uma as reivindicações do movimento Eu Luto, independente das reivindicações também específicas de cada bairro, porque me foi suscitada a questão, mas estão fugindo um pouco, né, da questão do objetivo do movimento Eu Luto. Mas cada bairro tem a sua especificidade, né, tem a sua demanda, e nós temos que respeitar essas demandas, o que foi de comum acordo aqui. Mas nós gostaríamos de lembrar as pessoas que estão aqui presentes, que não estiveram no dia 18, que as reivindicações que constam no documento entregue pelo movimento Eu Luto no dia 18 são a instalação imediata das sirenes de alerta, divulgação dos locais e datas em que essas sirenes serão instaladas, os abrigos ou pontos de apoio, porque agora não se fala mais em abrigo, e sim em pontos de apoio, né? Essas já foram divulgadas, eu gostaria de falar dessa divulgação. Eu nunca vi ponto de apoio ser casa de uma pessoa, casa particular, uma casa de família. A minha casa, eu posso me solidarizar com qualquer pessoa na rua, mas eu não posso garantir que a tragédia vai acontecer num dia que eu esteja em casa. Eu posso ter que viajar. Então, isso não é ponto de abrigo.
Um local como ali no Village, que tem um galpão do lado do externato que está como ponto de abrigo, aquele local abrigou os cães na enchente. E eu conheci aquele local porque eu fui voluntária ali dentro. E aquele local não tinha nem condições de guardar os cães. Então, vamos rever essa lista de abrigos que foi divulgada, tá, prefeito? Está meio complicada essa lista. E o mínimo de infraestrutura, né, desses pontos de apoio. Eu falo abrigo, mas esses pontos de apoio, que, pelo que eu vejo, alguns insalubres, outros casas de família, então fica meio complicado. E são essas as reivindicações fora a audiência pública que nós já estamos aqui. Eu gostaria de convidar o senhor William, do Rui Sanglar. Solicitar o vereador Nami Nassif também para fazer as honras, conduzir o senhor William até a tribuna. Boa noite à comunidade, aos vereadores, né? Eu queria perguntar aos vereadores que depois de 10 meses, vocês sabem qual o sentimento dessa comunidade de Friburgo. A gente, depois de 10 meses, depois de estar discutindo as saídas para a cidade, a gente dispara na televisão com motivo de corrupção. Você não sabe o que as pessoas estão sentindo na cidade, o desprezo, a falta do governo de fazer as coisas corretas. As pessoas estão sofrendo na pele. As pessoas estão sentindo no coração a tristeza, porque as pessoas responsáveis que deviam dar uma resposta não dão, que são vocês. Essa é a verdade. Não estão há 10 meses falando no fórum sindical, falando: nós precisamos organizar, precisamos das casas, precisamos dos abrigos. E aqui agora nada foi feito. E depois de 10 meses a gente vê dinheiro do povo, dinheiro meu, dinheiro do seu, foi desviado. Desviado o dinheiro das pessoas que estão passando necessidade, das pessoas que estão morando no lugar, sabe por quê? Porque até hoje não recebeu a social. E não tem nada claro, as pessoas não esclarecem nada. Não dizem como vai ser feita as casas, não falam dos abrigos, ou quando falam, não sabe explicar. Eu tive numa reunião lá no Jardilândia, né, onde o ponto de apoio é um galpão de uma pessoa. E a mulher perguntou assim para a pessoa que estava palestrando: a minha casa está condenada, e vocês mandam a gente ficar nesse galpão? Você tem uma noção, as pessoas não sabem o que estão falando, as pessoas estão desorientadas. Isso não é contra nada. As pessoas vão dizer que nós somos contra. Não somos contra, não. Nós somos contra, sim, as coisas erradas. Somos contra, sim, as coisas que não estão claras. E a luta é essa aí, irmão. E a história mostra que só a luta é o caminho. Se as pessoas não adianta, tudo bem, está aqui reivindicando, tem que ser reivindicar sim. Mas vai ser só uma luta das pessoas, dos trabalhadores, que vai fazer que as coisas andem. Porque só assim que eles ouvem a gente. Porque, na verdade, não é preciso, eles tinham que fazer aquilo que é direito deles, de fazer, de correr atrás do governo, de cobrar do governo, mas não cobram. Agora, nós precisamos se organizar. As chuvas estão voltando, eu moro na comunidade de Rui Sanglar, está abandonada, como está no Floresta, como está no Jardilândia, está tudo abandonado. Precisamos se organizar sim. Precisamos cobrar dos vereadores, precisamos cobrar do prefeito. Eu só preciso cobrar do governo do Estado. E dizer para o senhor, nós estamos juntos. Se for para fazer coisa correta, coisa decente, estamos juntos. Se não for, nós vamos ser contra. Porque é dinheiro nosso, é dinheiro do povo. A gente tem nossos pensamentos, tem nossos ideais. Mas o mais importante para a gente é a vida das pessoas. O mais importante para a gente é as pessoas terem direito de falar. O mais importante para a gente é fazer as casas das pessoas. É educação, é saúde, que não tem. A gente vive no mar de corrupção desse país, dinheiro desviado. E quem paga o pato são os trabalhadores.
eu venho aqui falar para vocês, nós vamos aqui ao final, porque a história mostra que os trabalhadores só são ouvidos quando lutam. E o nosso papel nessa cidade, independente das nossas opiniões, é ajudar as pessoas que estão desesperadas, são ajudar as pessoas que não sabem o que acreditar. O que me deixa mais com medo, eu tenho passeado nas comunidades, tenho andado, é o ódio que vocês estão fazendo, que eu estou ficando de vocês, porque as pessoas estão desiludidas com a política, porque vocês falam e não cumprem. Nós temos deveres e obrigação. Vocês foram eleitos pelo povo. E vocês têm que dar satisfação ao povo. E nós entendemos que nós precisamos estar organizados nas nossas comunidades, nos nossos sindicatos, para poder avançar na luta. Porque senão não tem jeito. Infelizmente é a verdade. Eu fico triste ver a televisão. Eu queria ver na televisão Friburgo falando o seguinte: foram feitas casas. E eu vi disparo dizendo que foi desviar dinheiro da população. É muito triste, gente. É muito triste. É muito triste. E como eu disse, nós estamos juntos. Vamos juntos, sim. Nós vamos começar a lutar. Vamos continuar lutando. Vamos continuar organizando a população. Precisamos das nossas casas, que agora não tem nenhuma casa. É só conversa fiada, gente. Só conversa fiada. Eu estou mentindo? É só conversa fiada. Não tem clareza de nada, a gente não sabe o que está acontecendo. Vai correr para onde? Vai ficar onde? Quanto vai entupir o banheiro? Pessoas receberam para entupir o banheiro e não tem um banheiro entupido. Agora queremos sim que as pessoas responsáveis têm que pagar, porque o Friburgo vai começar a mudar. As pessoas começam a mudar, começam a levantar a cabeça para acabar com esse descaso com as pessoas. As pessoas começam a se organizar para dizer que chega de descompromisso, chega de pouco caso. Se vocês tiverem a opinião de fazer aquilo que é direito, vocês vão contar com nós. Porque nós estamos aqui, não somos do contra não, porque ninguém aqui é de iludir, não somos do contra. Nós somos a favor do que é correto, o que tem que ser feito. No próximo dia 11, eu vou encerrar minha falação falando duas coisas. No próximo dia 11, nós vamos fazer um ato em Friburgo, o Fórum Sindical Popular, um ato para organizar os trabalhadores, para dizer que o caminho é a luta. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que nessa terra, se a gente não puder estender a mão para o próximo, não vale a pena viver. Obrigada, William. Eu gostaria de convidar a senhora Laura Muri. Ela é presidente da Fundação Natureza, uma ONG que está em Nova Friburgo. Vereador Reinaldo fazia há 25 anos e que vai falar de toda essa situação que nós estamos passando na cidade desde janeiro. Só corrigindo, eu sou coordenadora geral, não sou presidenta. Tá. Excelentíssimo senhor prefeito, né, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, demais vereadores, né, a Carla, né, em nome aí do Movimento Eu Luto. E eu gostaria aqui de ressaltar que a Fundação Natureza vem, né, se solidarizando vem tendo, né, solidariedade com todas essas questões, desde o momento da tragédia. E eu aproveito, né, um novo governo, né, para lembrar alguns pontos que são importantes a ressaltar diante dessa questão ambiental, né, e diante da tragédia que ocorreu. Eu gostaria de lembrar a todos e todas que o ocorrido também se deve, da forma local, né, a fatos que vêm acontecido já desde o século passado, com a total falta de controle ambiental, né, e de gestão urbana. Né. A gente pode aqui demonstrar o fato que, desde do início do século passado,
a retificação do Rio Bengalas. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Rio Bengalas não era reto, como parece. E essa retificação deu, né, dá essa questão toda de transtorno quando ele vem provocando essas enchentes, né? A introdução também de indústrias extremamente poluidoras, né, na nossa cidade. Consequentemente, o aumento também da população, detonando tanto o desmatamento como a construção de habitações com ocupação desordenada, né? E toda essa situação, somada às questões da modificação climática, que vem acontecendo naturalmente ou provocada pela humanidade, veio a se transformar no caos social que estamos agora em Nova Friburgo. Bem sabemos que não é fácil a reversão dessa situação. No entanto, nos sentimos abandonados e abandonadas por parte dos governantes, no sentido de que sejam francos em nossas perguntas, né? Que sejam humanos no momento de amparar as diversas comunidades que ainda estão em situação iminente de risco de morte. Queremos respostas dignas e atitudes dignas. Não podemos trocar nossas casas construídas com anos de sacrifício por 35 metros quadrados de material fraco, né, e facilmente deteriorável. Muitas das nossas casas são também o ganha-pão, né, o nosso ganha-pão. Queremos o respeito às nossas vidas, queremos o ressarcimento honesto das casas danificadas e das que estão em situação de risco. Como falou um representante da OAB em visita aos Três Irmãos na última sexta-feira, é muito mais barato o ressarcimento das casas de forma justa para a garantia da vida dos moradores do que gastar centenas de milhões em uma contenção que não se sabe se vai dar certo. Queremos morar seguramente e não precisar fugir para os lugares que nem bem sabemos se são tão seguros assim, né? Já foi falado, eu não vou repetir, né, o que já foi falado. Queremos poder morar, trabalhar e viver nessa cidade, que é a nossa cidade, e assim poder ter orgulho de dizer que somos daqui. Por isso, a Fundação Natureza vem promovendo há mais de 20 anos a importância do respeito à natureza como fator fundamental para a integridade e respeito à dignidade humana. A importância de sabermos, né, de localizar todos esses fatos é também ter a segurança de poder agir de maneira justa para com todos os cidadãos e cidadãs friburguenses. A gente faz das palavras dos demais companheiros e companheiras, né, o que já foi falado, e estamos prontos e prontas a ajudar também, né, a conquistar essa nova mentalidade que também depende não só dos governantes, mas de cada um de nós, no sentido de promover um Nova Friburgo diferente, um Nova Friburgo mais justo, né, e mais humano. E eu acredito que agora, né, a gente possa ter um momento mais tranquilo, no sentido de saber da voz do atual prefeito que vai haver uma resposta às nossas perguntas, uma resposta realista diante de fatos tão cruéis. É isso que a gente necessita nesse momento, né? Ter segurança naquilo que vai determinar a continuidade da nossa vida e dos nossos filhos. Eu agradeço, né, a oportunidade e desejo realmente
que a gente possa, no ano que vem, não ter necessidade de uma audiência pública como essa. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Gente, eu vou pedir um favor, porque algumas pessoas estão pedindo mais silêncio, porque o pessoal que está aqui no meio não consegue ouvir. Então, por favor, o pessoal que está afim... Oi? Pois é, tem lugar para sentar. Quem está aí atrás em pé pode sentar, enfim. Mas vamos fazer um pouquinho de silêncio para que todos possam ouvir o que as pessoas estão aqui na frente falando. Obrigada, Laura, mais uma vez. Eu gostaria de convidar o coordenador da Defesa Civil, Coronel Paulo Mori, por favor. Solicitar o vereador Edson Flávio. O vereador Lâmina Cif já fazia as honras. Boa noite a todos. Eu sou o Tenente Coronel Mori, estou no cargo de subsecretário de Defesa Civil, que é uma subsecretaria da Ordem Urbana. Estou há 3 meses e alguns dias na secretaria. E venho a dizer que algumas das reivindicações do movimento ao luto cabe sim à municipalidade e algumas cabem ao Estado. Algumas ponderações que foram feitas aqui, doutora Helena, presidente, quero dizer também que eu também sou friburguense, e agora de coração. Estou aqui há 4 anos, vim para essa cidade, trouxe minha família, minha esposa e meus filhos, e não vou sair daqui. Também vou continuar lutando por essa cidade que eu também adotei. Vocês são filhos, eu fui adotado recentemente, tendo o título de cidadão friburguense, então também vou continuar lutando por essa cidade que eu também amo de coração. E com relação aos pontos de apoio, tá? A gente imagina você de madrugada, chovendo, 2 da madrugada, sua casa está em risco e as pessoas têm que se deslocar 500 metros, 800 metros, 1 quilômetro. Então, nas comunidades, tem mais de um ponto de apoio. Na Vilagem, nós tivemos extrema dificuldade de encontrar um local de ponto de apoio. Não encontramos local nenhum. O único local, seguro, tá? Porque o ponto de apoio tem que ficar em local seguro, é lógico. E o único local que nós encontramos foi ali onde realmente ficou guardado os cachorros. E esse local foi limpo, tá? Não é o ideal, porém é o mais próximo da população, onde eles podem se deslocar e ficar algumas horas. A diferença entre ponto de apoio e abrigo é que o abrigo tem essa ideia que vão ficar meses, semanas, enfim, até a pessoa poder retornar à sua residência. O ponto de apoio não. São aquelas pessoas que moram em local seguro, que em tempo de intempéries, chuvas, eles se deslocam para aquele local e fiquem apenas algumas horas. A chuva de verão dura o quê? 4, 6 horas no máximo 8 horas. E essas pessoas ficarão. Nós já estamos colocando nesses pontos de apoio um básico para receber essas pessoas. Ou seja, os colchões para as pessoas idosas, lá não é lugar de dormir nem para ficar, é apenas ficar temporariamente enquanto houver o risco na comunidade. Estamos botando fralda descartável, água, um café, um biscoito, uma rosquinha, um leite em pó, para que tenha um mínimo de condições de ficar naquele local algumas horas. Independente de o galpão da Vilagem ser um local salubre ou não, nós pedimos à vigilância sanitária que passasse no local e aprovasse. A Defesa Civil coube, junto com a comunidade, todos os pontos de apoio foram escolhidos junto com a comunidade, com o presidente da associação, foi um trabalho longo, demorado, ou seja, ninguém conhece melhor a comunidade do que os moradores, os presidentes, os líderes comunitários. Depois de escolhidos esses locais, todos os nossos engenheiros retornaram para avaliar se aquele local era seguro ou não. Tanto é que uns 5 ou 7 pontos de apoio foram recusados. E agora essa relação está com a vigilância sanitária para nos dar um aval final. Porque é um local que vai ter 30, 50, 100 pessoas e tem que ver se está limpo, tem ventilação, enfim, tem as mínimas condições para receber essas pessoas. E na Vilagem, infelizmente, o único local que nós encontramos foi aquele. Não deslumbramos nenhum outro local possível. Com relação a residências, né?
As residências são o último local que as pessoas têm que ir, preferencialmente uma igreja ou um colégio municipal, de preferência. Mas tem locais que realmente estava muito difícil nós encontrarmos locais dignos e condizentes de receber essas pessoas. E os moradores se prontificaram. Todos eles foram voluntários e ofereceram as suas residências. E eu quero receber na minha residência as pessoas. E nós não podíamos nos furtar de aceitar e incluir essas pessoas. Eles fizeram questão de que a residência deles fosse incluídas para receber também. Mas seria a última opção. Primeira opção. São locais que, como eu volto a repetir, tem mais de um ponto de apoio. A residência é a última opção. Tá? A Defesa Civil vem recentemente indo em todas as comunidades. Nós temos a ideia de que realmente muita coisa tem que ser feita, algumas coisas não foram, e o que cabe a nós, Defesa Civil, nós estamos indo, orientando as pessoas, indo nas residências, capacitando essas pessoas. É uma ideia nova, esse sistema de alerta, alarme. Todo local que tem risco, vamos citar exemplo do Japão, que é muito recente agora nós tivemos, tem seus tsunamis, tem seus maremotos, tem seus terremotos, e lá eles usam um sistema de sirene. Tanto é que salva-se muitas vidas nesses locais. E essa ideia foi copiada na cidade do Rio de Janeiro, não é criação nossa, não foi trazida por nós, foi iniciativa do governo estadual. Cabe à Defesa Civil escolher os locais, escolher os pontos de apoio e orientar as pessoas. E também acionar as sirenes caso seja necessário. Vamos pedir a Deus que não seja necessário nesse verão. Ou seja, é uma ideia nova que às vezes as pessoas têm uma certa resistência. É um paradigma, mas infelizmente nós escolhemos morar em Friburgo, assim como os japoneses escolheram morar naquele país. Nós escolhemos morar em Friburgo, e Friburgo é vulnerável. São vales, nossa geologia não é favorável e nós temos que nos adaptar. A natureza não vai se adaptar a gente. A chuva vai vir, a chuva é necessária, nós precisamos dela, uma coisa que deveria ser de Deus para nos ajudar, mas infelizmente para a nossa cidade a chuva é um transtorno. Nós temos total consciência de que a população está com medo. Minha família também tem medo. Então, antes de acionar uma sirene, nós estamos indo nas comunidades, orientando a comunidade, estamos conversando. Foi amplamente divulgado na imprensa local, as datas, os locais. A aceitação foi muito boa, nós esperávamos 50, 60, até 100 pessoas nessas palestras. Estavam lotando, dando 200, 300 pessoas em pé, participando e nos apoiando. Se tiver alguma pergunta, eu estou... Você falou mais alguns itens? Ah, sim. Obrigado, prefeito. A gente tem ideia de que existem várias formas de se alertar a população. E uma dessas ideias foi mandar SMS para toda a população que pudesse cadastrar. Não depende da gente, porque depende da gratuidade das operadoras. Cada operadora só pode mandar para aquela que ele for cliente. E hoje nós tivemos a grata satisfação de receber a Vivo, que é a operadora que tem o maior número de clientes aqui em Friburgo. Praticamente está fechado. A cidade do Rio de Janeiro já manda SMS para a população do Rio de Janeiro. Até é bom alertar a população que tem muita gente em Friburgo se cadastrando para receber informes de alerta de chuva na cidade do Rio de Janeiro. Às vezes está chovendo forte lá, eles vão emitir um alerta e aqui está um dia de sol e vai perder a validade. Então, a gente observa bem que esse alerta é da Defesa Civil. Eu estive lá recentemente para aprender o caminho das pedras. Como é que ele conseguiu isso? O coronel Márcio Mota é um companheiro de bombeiro também. Ele falou, Mori, não sei, porque não foi comigo. Já está desde o governo César Maia e só agora saiu. Demorou muito. Eu falei, poxa, nós estamos agora pouco mais de 2 meses, 3 meses, e já estamos conseguindo a parceria quase certo, 90% da Vivo e da Claro e da TIM para cadastrar as pessoas para receberem SMS. Ficou-se muito discutido, né? Poxa, mas se você disparar que vai ter um estado de atenção, um estado de alerta, as pessoas vão entrar em pânico. Nós temos consciência disso, que a população está com medo, está fragilizada, mas o que não pode é nós termos essa informação e deixarmos de informar. O mais importante é a população ter consciência e saber, de forma segura, sair da sua área de risco e se deslocar para um ponto de apoio. Outra determinação da Justiça também, tudo isso foi determinação da Justiça que nós levamos para ele. O que nós estamos fazendo? Eles acabaram determinando que nós cumpríssemos isso e, se não fizéssemos, seríamos multados. Apesar de algumas coisas dependerem da gente, outras não dependerem, depender de terceiro, mas, independente disso, nós estamos andando. E uma dessas determinações é que a Defesa Civil avisasse individualmente todas as pessoas que moram em área de risco. Aí eu cheguei, doutor,
Friburgo tem 180 mil habitantes, quase 200 mil. Em área de risco, vão botar por baixo mais 30 mil pessoas. O senhor vai considerar um aviso, o toque de sirene? Ele falou, não, não considero aviso o toque de sirene. A pessoa que já foi notificada, que mora em casa, interditada, o senhor considera avisado? Ele falou, não, não considero avisado. Você vai ter que ir de casa em casa, avisar um por um, e nós estamos fazendo esse trabalho, indo de casa em casa, às vezes até meio chato, né? Você receber a Defesa Civil e ter que assinar e informando de que aquela pessoa mora em área de risco. A maioria das pessoas já sabe, já foi avisada a Defesa Civil de uma forma ou de outra, até de forma verbal. Mas, um minutinho só, por favor. Aí, nós estamos fazendo esse trabalho, já fomos a 6 comunidades e estamos notificando um por um as pessoas que moram em área de risco. Por nós trabalharmos durante o dia, algumas residências, lógico, as pessoas estão trabalhando, estão fechadas. E a gente deixa um recado para que aquela pessoa depois se retorne à Defesa Civil, é a forma que nós encontramos para que ela seja notificada oficialmente, isso cumprindo determinação judicial já julgado e tramitado, e nós temos que cumprir essa determinação. Só uma questão, nós falamos em ponto de apoio, o senhor deixou claro a questão desses pontos que foram divulgados. Eu gostaria que o senhor retificasse a lista, porque no site, o link da Defesa Civil, existe endereço que é, por exemplo, lá em Conquista para o pessoal de Conselheiro. Desculpa, dá uma olhada lá no site. E okay. Outra coisa, e se essas pessoas precisarem ficar mais do que um dia, do que uma noite, do que um dia, do que 2 dias, o que a Defesa Civil tem preparado para essas pessoas que talvez tenham que ficar mais de uma semana? A gente parte do princípio que toda escola municipal, creche municipal, são abrigos, tá? Então, essas creches, nós estivemos conversando com o secretário de Educação, secretário municipal de Educação, e ele passou para todas as diretoras estão cientes, eu tive uma palestra com todas elas, explicando a necessidade dessas escolas estarem preparadas para, a qualquer momento, deixarem de ser ponto de apoio e transformarem-se em abrigos. Ou seja, são locais em que as pessoas vão permanecer mais de um dia, 2, 3, enfim, até poder retornar à sua residência. Deixa bem claro, gente, que o ponto de apoio... Desculpe. No meu ponto de vista, é o último ponto que as pessoas têm que ir. Geralmente, o ideal, ele vai para a casa de um irmão, de um filho, de um pai, e na impossibilidade, naquele local, naquele momento, ele não, ou seja, um local que esteja seguro, um parente que esteja em local seguro. Se naquele local não tiver, aí sim as pessoas deslocarem para o ponto de apoio. A nossa preocupação, como eu disse, eu tenho consciência disso, de que todo mundo está assustado, está preocupado, está com medo, isso é natural. Nós tivemos uma tragédia agora recente, foi há poucos meses atrás, e o período de chuva já está chegando. Por incrível que pareça, em plena primavera, no mês de outubro, teve naquele sábado uma chuva que foi trágica na nossa cidade, que em mês de outubro não tem histórico de chuva naquele volume que teve naquele sábado, agora recente, dia 15. Então, nós temos consciência de que as pessoas estão preocupadas. Mas a nossa preocupação também é um ponto de apoio que tem capacidade de receber 50, no máximo 100 pessoas, pessoas que não moram em área de risco, é natural isso, a gente compreende isso. Mas eu não posso deixar de pedir, aproveitar a oportunidade de que não vá para um ponto de apoio, porque um local que caberia 50, 100 pessoas, vai acabar tendo 300 pessoas, imagina as condições que vão ter. A Defesa Civil não vai estar em todos esses pontos de apoio durante a chuva. Nós trabalhamos com a comunidade, temos líderes comunitários, temos presidentes de associação, eles é que vão administrar a situação e, na medida do possível, nós estaremos passando nesses locais. Amanhã eu estou indo no Rio de Janeiro e estou indo pegar 70 celulares. Esses celulares serão distribuídos entre os presidentes de associação. Não vai dar para todos, vamos dar preferência aos presidentes de associação que moram em área de risco para receber mensagem da Defesa Civil em caso de chuva, em caso de alerta, em caso de alarme. O fato de a Defesa Civil estar em estado de atenção não quer dizer que a população precisa se deslocar da sua residência. É apenas começar a preparar, pegar o seu kit, uma fralda, um alimento, alguma coisa, e ficar em casa aguardando. Entrou, sim, em estado de alerta, aí sim que nós recomendamos que as pessoas vão para os pontos de apoio. Pois não, doutor? Coronel, só uma pergunta, que as pessoas perguntam muito. Qual o efetivo hoje da Defesa Civil para dar apoio caso ocorra, né, uma outra tragédia, entre pessoal... Hoje nós temos 28 funcionários, contando comigo. Quantos? 28. 28. E efetivo 28, todo. Viatura, nós temos 3 viaturas tracionadas. E, graças a Deus, contamos, como exemplo ali, o nosso amigo voluntários, que são mais de 200 aqui em Friburgo. Toda vez que há necessidade, eles se apresentam prontamente
e são o nosso braço forte nas comunidades. Do Alerta INEA. Existem vários institutos de meteorologia que são conhecidos de todos, né? Tem o INMET, tem o CIMERGE, tem o INEA, tem o Clima-Tempo. E o que nós seguimos mais efetivamente, o que a Defesa Civil de Nova Friburgo assumiu, é o do INEA. Por que escolhemos o INEA? Porque o INEA ele tem 5 estações meteorológicas aqui em Friburgo. Tinham 6, 2 foram levadas, estavam 4, já recuperaram uma. Tem uma aqui no Suspiro, que ele é pluviômetro e é também hidrometeorológico, ele mede o nível do rio. Isso qualquer pessoa pode acessar da sua residência, quando está chovendo, de 15 em 15 minutos ele manda, quem tem internet pode acessar isso e ver o nível do rio. Tem uma na próxima fábrica Ipu, ali em frente à Fiat, tem outro perto do campo do Friburguense, tem outro lá em Córrego Dantas e um no final de Conselheiro, ali próximo ao posto, que também foi levada e já foi recuperada. Essas estações do INEA, para mim, são de maior confiabilidade, eu tenho link 24 horas, e hoje, enquanto a população não tem a possibilidade de receber os SMS, nós estamos linkados com todas as rádios e meios de comunicação e televisão, tivemos várias reuniões com eles, já temos um elo muito fácil, muito rápido de nos comunicarmos, e por isso também que eu tenho divulgado. Hoje em dia, por incrível que pareça, na era da tecnologia, nós precisamos ter em casa o nosso famoso rádio de pilha que nós tínhamos antigamente. Porque todo mundo tem rádio em casa, mas é na tomada. Mas aqui em Friburgo, começou a chover um pouquinho, a primeira coisa que acontece é falta luz. Aí o que acontece? Nós perdemos os meios de comunicação e não podemos avisar a população. Perdemos, às vezes, até o próprio celular. Então, hoje, o rádio de pilha é um grande parceiro da Defesa Civil para avisar a toda a população de alguma gravidade na cidade. Foi aconteceu agora recentemente. O nosso maior problema é que pessoas lá no Rio de Janeiro sabiam o que estava acontecendo aqui em Friburgo, nós, moradores aqui, não tínhamos a menor noção do que estava acontecendo. Na época, eu era comandante do Corpo de Bombeiros, daqui de Friburgo, e eu tentando falar com o quartel, não conseguia. De madrugada, 2 horas, 3 horas, tentei me deslocar para o quartel, e vi a quantidade de chuva, não tinha ninguém na rua, e eu quase fiquei no meio do caminho, retornei para a minha residência, e só consegui chegar, não, senão você é uma vítima também, está escuro, está de madrugada, não tem luz, e assim que o dia nasceu, e quando eu fui saber realmente o que tinha acontecido. Então, recomendo hoje, todos que tenham o seu famoso radinho de pilha. Coronel, primeiro eu quero parabenizar a sua equipe pelo esforço, né? Nós estamos observando em todas as comunidades, a equipe que está indo fazer palestras, as pessoas fazendo contato com as lideranças, nós temos visto isso, eu pelo menos tenho visto isso acontecer. Na localidade, 2 perguntas só. Primeiro, quantas pessoas atendem no call center, se for esse o nome, que atende 199, né? 199. No caso do final do ano, no período maior de chuvas, como é que está esse número de equipes de pessoas? Poderia haver congestionamento de pessoas? Houve congestionamento, sim. Nós temos 2 pessoas... Coronel, eu vou pedir só que ele faça logo as 2 perguntas, até porque o coronel e o prefeito têm outra agenda após a sessão. Então, eu pedi que o vereador faça as 2 perguntas e encerre. Tá, ok. Em relação a essa, a outra é a seguinte. Em visita no Três Irmãos e São Jorge, Três Irmãos e no Village, eu já até mandei um requerimento de informação para a Secretaria e oficiei a Secretaria de Assistência Social. Existem pessoas morando, literalmente, em casas que já estão demarcadas há muitos meses para serem demolidas. E essas pessoas continuam morando nessas casas, no Village e em algumas no Três Irmãos e em outros locais. As algumas até recebendo aluguel social. E não receberam aluguel social. Mas a minha pergunta é a seguinte: o aluguel social, nós sabemos, temos até uma comissão na Câmara tentando resolver isso. Mas eu não estou nem preocupado nesse instante com o pagamento do aluguel social para essas pessoas efetivamente. Estou preocupado na retirada dessas pessoas e o município resolve o problema delas. Tirar dessas casas, o município levá-las para um lugar seguro, porque as casas já foram demarcadas e as pessoas continuam nessas casas. Qual a providência que a Defesa Civil Isso é um problema sério, pensa? É um trabalho de formiguinha. Nós vamos a todas as residências. Eu recentemente fui agora uma senhora, não esqueci o nome dela agora, e ela falou: eu não vou sair da minha casa, não adianta, aqui é a minha casa. Eu falei: minha senhora, está em área de risco, a casa está em risco, está demarcada. Quem demarcou foram os engenheiros da Defesa Civil. Foram os engenheiros da Defesa Civil e quem demarcou para a demolição quem vai fazer o Estado. É a EMOP. Não tiraram eles de lá. Vereador. Foi o que eu falei. E a gente
Você não pode tirar força, e já houve casos que nós conversamos e as pessoas acabaram até retornando depois da sua residência. Com relação à primeira pergunta, nós temos 299 e temos 2 pessoas que ficam 24 horas atendendo. Durante o dia tem mais gente, são 5. E durante a noite, período de 19 às 7 da manhã, ficam 2 atendentes atendendo o telefone 99. E nós tivemos agora, nessa chuva recente do dia 15, que deu pane na linha. Foram tantas pessoas ligando o 99 que travou a linha e não tinha mais como falar. E às vezes eu tenho até pedido sempre na imprensa que o telefone 99 é telefone para comunicar emergência. E as pessoas ligavam, a gente até compreende, estão desesperadas, estão com medo, quanto vai chover, já choveu muito, vai parar de chover, fazendo perguntas que acaba fugindo da necessidade da linha 99, que é uma linha de emergência. Então, respondendo a pergunta do senhor, ficam 2 pessoas durante a noite, tendo em vista serem apenas 2 números, 199, telefone de emergência, telefone gratuito. Só para encerrar, uma pergunta que foi uma sugestão, né, do pessoal do movimento, que tem os pontos de apoio. E as chaves? Vai ficar com uma pessoa só? Essas pessoas já foram orientadas, eles estão cientes, eles vão receber... Veja bem, eu sou portadora da chave de um ponto de abrigo. Isso. Mas eu não sei quando que vai cair uma chuva. Elas serão avisadas. Se eu preciso sair, nós temos o contato mas delas. Se eu preciso sair, uma emergência eu preciso sair, e aí não abre o abrigo. A gente parte do princípio que tudo que aconteceu agora no mês de janeiro, graças a Deus, as previsões de chuva desse ano são previsões de chuva de normalidade. Mas nós estamos trabalhando como se fosse acontecer tudo de novo. Estamos trabalhando para que o pior cenário volte a acontecer de novo, ou seja, se repita tudo isso. E a gente parte do princípio que, como a senhora percebeu, tiveram vários locais em que não tinha acesso. Bairros aqui próximo do centro mesmo, não se chegava a Conselheiro, não se chegava a Córrego Dantas, porque houveram várias barreiras. E nós achamos por bem que a própria pessoa da comunidade, eles sim têm uma posse dessa chave para eles abrirem. A gente parte do princípio que nós não conseguiríamos chegar lá. Tá? Nem o Corpo de Bombeiros, como aconteceu, o Corpo de Bombeiros não chegou, a Defesa Civil também não conseguiu chegar nesses locais. Porém, a ideia da sirene é antes de acontecer a tragédia. A gente vai tentar avisar, dentro das previsões meteorológicas que nós recebemos, avisar com antecedência, no mínimo de 2 horas, para as pessoas saiam das suas residências e vão para os pontos de apoio. Por isso que essa chave tem que ficar na comunidade. Não sou eu com efetivo de 28 pessoas com 3 carros sair abrindo os 76 locais que nós temos de abrigo. Nós conversamos com as diretoras, todas as diretoras, geralmente a chave da escola fica com o diretor ou com alguém responsável. Pedimos que deixe com o funcionário mais próximo que mora daquela escola. Aquele funcionário, sim, que está responsável para ir na escola municipal ou na creche abrir o ponto de apoio. Coronel, primeiramente, sim, boa noite. Boa noite. Quero cumprimentar toda a população aqui presente. É muito importante ter essa casa sempre cheia, com o povo aqui. E há uma preocupação na questão da articulação das ações. Acho que esse é um ponto muito importante e que nós vimos que não existiu nada disso quando da tragédia. Nós não temos a articulação dos órgãos para situações de socorro de emergência. Sabemos a importância da Polícia Militar, sabemos a importância do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, né? São instituições fundamentais na organização do município e na orientação à nossa comunidade, até mesmo a própria Altran e etc., outros órgãos públicos. Como que está essa articulação? Qual é a orientação que a Defesa Civil tem em relação a esses órgãos? Qual a periodicidade que se tem de reunião para orientar essa população? Porque é inegável que a Defesa Civil não conseguirá chegar a todos os lugares. E também precisa muito desses órgãos, como também de lideranças comunitárias e até mesmo religiosas. As escolas já têm um trabalho, mas também precisa de orientação religiosa. Como está esse ponto de articulação numa situação de emergência? Sim, a gente parte do princípio que todo servidor público tem por obrigação de ser um voluntário de defesa civil. E nós tivemos conversa com a maioria deles, principalmente com a Guarda Municipal, com a Saúde, com a Educação e com a Assistência Social. Para a gente são órgãos fundamentais que nos ajudam. E eles estão todos orientados, em caso de necessidade,
estarem dando o apoio através dos seus secretários. Nós não somos o elo, nós não mandamos naqueles funcionários. Temos o contato permanente, já temos todas as pessoas cadastradas, todos os líderes, o pessoal do Programa de Saúde na Família, todos eles já estão cadastrados, os guardas municipais já foram orientados e preparados para, em caso de emergência, eles serem também, além dos presidentes de associação, que são os líderes naturais das suas comunidades, os líderes comunitários, também esses funcionários que nós vimos como fundamentais. E nós já tivemos reuniões, já tivemos conversas, essas reuniões foram feitas, algumas inclusive no Teatro Municipal, por ser um grande número de contribuintes, vamos dizer essa expressão, e todos eles foram orientados e estão cientes das suas obrigações também. Pois não, velho. Desculpa, não ouvi. Todos? Não só são devem, é obrigação nossa. Coronel. Senhor, eu queria fazer 2 perguntas ao Coronel Breve, por favor. aqui. Também porque nós tivemos uma reunião na Prefeitura com o Ministério Público e tudo, e naquela reunião eu fiquei com uma dúvida. Eu já sabia esse plano emergencial, já sabia dos abrigos, em relação ao abrigo, é o ponto de apoio. O senhor falou agora um ponto que talvez a gente sabe que o Friburgo terá lugares assim, que não precisa ter muita tragédia, uma chuva pesada, para que ele fique ilhado, interrompido as estradas. Como é que seria o reabastecimento, talvez, desses pontos de apoio e tem uma estratégia montada nesse sentido? Tem. Em segundo lugar, também fazer uma pergunta. Essas sirenes, eu que não entendi, elas, por exemplo, o Friburgo, o senhor falou que nós temos problema de energia elétrica. Elas têm no break de 5 horas. 5 horas. E se passar, falhar? 5 horas funcionando. Um substituto alerta, se não conseguir funcionar? Sim, nós tivemos contato com os líderes de associação. Se elas forem acionadas e ficarem mais de 5 horas, é porque realmente aconteceu uma tragédia na cidade. Se elas falharam no alarme, por exemplo, o Friburgo deve ter uns 50 sirenes. O Córrego Dantas, por exemplo, se colocou em cima da padaria ali. Isso. E Córrego Dantas é um lugar mais atingidos pela tragédia. E as pessoas lá realmente estão todas aterrorizadas com os problemas. A pergunta que eu faço é a seguinte: me perguntaram, se é que o senhor tem, essa sirene vai ser acionada dentro da Defesa Civil. E vai ter uma pessoa próxima a ela com também uma chave para poder acionar caso... Se houver uma falha na sirene naquele momento, por exemplo, mas vocês têm certeza que ela tocou ou não tocou? Nós orientamos aos presidentes de associação de moradores, os líderes comunitários, que usem outro método de alerta. Nossas viaturas agora estão tendo também alto-falantes, que elas vão para esses locais onde falharem, e os presidentes de associações e líderes comunitários também têm, vai ser um apito, alguma forma de sair avisando também. Mas seria tipo plano B, né? A minha pergunta, olha só, como é que, por exemplo, o senhor tocou alerta lá, mas o senhor tocou para tocar a sirene, o senhor vai comunicar também a algum agente comunitário? Sim, com certeza. Tem um contato, estou alertando para... Com certeza. Essa sirene, inclusive, pode ser acionada apenas em um bairro, como pode acionar em todos os bairros. Na verdade, nós catalogamos para entregar para o Estado 58 localidades para receberem essas sirenes. E eles falaram que teriam condições, nesse próximo verão, eles falaram, não, vamos botar em todos, mas nesse próximo verão temos condições de botar em 20 comunidades 38 sirenes, porque tem algumas comunidades que têm mais de uma sirene. E dessas 20 comunidades, já foram colocados até a data de sexta-feira 14 locais. Vale ressaltar que essas sirenes serão colocadas também em Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. E foi interrompido na sexta-feira esse trabalho. Fiquei sabendo na segunda-feira, procurei saber o motivo, e eles falaram que só Friburgo... Um minuto. Só Friburgo tinha essas sirenes. Nem Petrópolis e nem Teresópolis não tinha nenhuma, que foi um trabalho que nós fizemos lá, ficamos enchendo, desculpa a expressão, ficamos lá perturbando eles, enchendo o saco deles para que dessem a prioridade de Friburgo, tendo em vista que foi dentro do município que aconteceu a tragédia, diferentemente de Petrópolis e Teresópolis, e nós estamos bem mais adiantados do que Petrópolis e Teresópolis em relação às sirenes. Vereador, vou pedir para encerrar. O coronel tem um compromisso. Breve, por favor, e encerrou com o vereador Nami Nassif. Olha só, o coronel me falou que Friburgo precisava de 30 e poucas sirenes, só colocaram 20 e poucas, não é isso? Não, são 38 sirenes em 20 localidades. Tá. Algumas localidades vereador? Vão ter mais de uma sirene. Obrigado, boa noite. Obrigada. Eu queria agradecer também, em nome da presidência, em nome da Câmara Municipal, a presença do coronel. Fica à vontade, se tiver que cumprir a agenda, pode ficar à vontade. Hoje está tendo início o terceiro seminário nacional, simpósio de geologia, e inclusive foi feliz a escolha da localidade, já tinha sido escolhido antes da tragédia, desde novembro do ano passado tinha escolhido, e eles querem a participação da Defesa Civil, e nós estamos participando lá e apoiando ele também com nossos geólogos,
e eu faço parte da mesa lá e tenho que me deslocar. Desculpa, boa noite. Obrigada, Fica à vontade. coronel. Obrigado a todos. Eu gostaria de convidar o secretário da Secretaria de Assistência Social do município. Gostaria de esclarecer, o convite foi entregue na secretaria desde a semana passada e, infelizmente, parece que aconteceu alguma coisa e o nosso secretário não está presente. Por motivos de uma questão aí das coisas que aconteceram nos últimos dias, o Ministério Público não aceitou o nosso convite, né, explicou que não é momento do MPF estar presente numa audiência pública. Em respeito à população, eles não estão presentes. Ministério Público Estadual, nós convidamos o doutor Carlos. Eu gostaria de saber se o doutor Carlos ou algum representante está presente. Não. Nós convidamos, entregamos o convite à doutora Maria Fernanda como representante da Defensoria Pública Estadual. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para os vereadores, para o prefeito primeiro. Gente, eu não entendo nada dessa coisa de protocolo, desculpe-me, prefeito.